Leitura da palavra, primeira leitura do Antigo Testamento, o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 63, versículos 7 a 14. Isaías 63, 7 a 14. Quem deseja ler para nós? A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o Salvador deles. Em toda a angústia deles também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram, como um galo que desce os vales para repousar. O Espírito do Senhor lhes deu o seu descanso. Assim guiaste o seu povo, para adquirir um nome glorioso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, em que o profeta Isaías lembra da misericórdia de Deus para com o seu povo, da bondade de Deus para com o seu povo, lembrando daquele que é, por assim dizer, um evento mais marcante na história de Israel até a vinda de Jesus, que é a saída do Egito, aquilo que ficou conhecido como o Êxodo. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo enviou a carta para os Gálatas, e é Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Quem lê para nós? Posso ler? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Até aqui a leitura. E eu destaco o versículo 4, que diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso nós poderemos refletir um pouco melhor depois na nossa reflexão, na mensagem. Vamos lembrar de algo também marcante na história do povo de Israel, que continua tendo validade para nós hoje, continua sendo um norte para todos nós, para todos os cristãos, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Quarto mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quinto mandamento. Não matarás. Sexto mandamento. Não cometerás adultério. Sétimo mandamento. Não furtarás. Oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Décimo mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. Sabemos que em nossa humanidade somos incapazes de cumprir fielmente e por isso agradecemos pela vinda de Cristo, mas não é por causa disso que nós podemos deixar os mandamentos de lado. Por isso precisamos sempre voltar a eles, lembrar e ter eles em nossa mente. Vamos cantar o hino de número 11, hino 11. O texto então que serve de base para a nossa reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23. Podem permanecer sentados. Farei a leitura completa do texto, depois nós vamos retomar os versículos, então vocês podem deixar aberto e seguir juntamente comigo a reflexão. Diz lá então: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar um menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo,
conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Estava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Até aqui a leitura. Muito bem, então estamos no segundo ou no primeiro final de semana após o Natal. Temos um texto tanto quanto pesado diante de nós. Nós cantamos um hino tão belo agora sobre meninos, ovinhos de meninos, e o texto fala sobre meninos, mas de uma forma muito triste. Fala sobre infanticídio, fala sobre uma matança, sobre um massacre, fala sobre mães inconsoláveis. Um texto de Natal. Vocês verão o que é esse texto de Natal. Especialmente porque ele está repleto de cumprimento de profecias. Vocês verão que mesmo com aquelas mães inconsoláveis, nós podemos nos consolar com esse texto. Estamos com um evangelho mais judaico diante de nós, aquele que fala mais sobre profecias cumpridas, aquele que fala mais sobre Israel, que é exatamente o evangelho de Mateus, evangelista Mateus. Se vocês observarem, sempre nos evangelhos, em cima tem os títulos, e embaixo dos títulos tem textos, né? Normalmente de outros evangelhos. Por exemplo, ali no capítulo 3, nós temos a pregação de João Batista e ela se repete em Marcos, em Lucas, em João. Mas esse texto que foi lido hoje, não se repete em nenhum dos outros evangelistas. Temos apenas aqui no Evangelho de Mateus. E não está aqui à toa. Diz lá o versículo 13: depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Isso já tinha acontecido antes, né? No culto passado, tivemos exatamente o relato do nascimento de Jesus, quando um anjo aparece para José, dizendo para ele não se preocupar, para não temer, que aquela criança que estava no ventre de Maria, ela havia sido concebida pelo Espírito Santo e que ele podia ficar tranquilo e continuar com Maria. E agora, mais uma vez, um anjo, um mensageiro, aparece para José e diz: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Vocês lembram que eu falei que semana passada o amor é algo difícil? É algo sacrificante? Imaginem só, José e Maria tiveram que fugir, tiveram que se esconder, tiveram que ir para um outro país, que dizem historiadores e biblicistas, tinha sim uma grande colônia de judeus lá no Egito. Desde o Êxodo havia ficado lá uma porção e sempre teve uma colônia de judeus.
eles não estavam assim tão deslocados quando foram para o Egito, mas não estavam na terra deles. E diz o texto: fique por lá até que eu avise você, diz o anjo, porque Herodes há de procurar um menino para matá-lo. Quem era Herodes? Diz o texto que Herodes era um dos governantes, tetrarca, um dos manda-chuvas das terras de Jesus, da terra natal dos pais de Jesus. E ele era alguém sanguinário, alguém que havia matado os seus inimigos e que matava os seus inimigos de uma maneira totalmente sem preocupação. E não eram só aqueles que estavam distantes, ele também matou familiares. Diz o texto, diz os historiadores, que Herodes matou uma de suas esposas por ficar irado por alguma coisa que ela havia feito. Depois ele até descobriu que não era ela que tinha feito, mas era tarde, já tinha matado. Dizem historiadores, Herodes matou 2 de seus filhos, pois pensava que eles também tinham feito algo que na verdade não tinham feito. Mas quando descobriu já era tarde, já tinha matado também. E depois matou um outro filho, aí parece que o motivo era válido, entre aspas. E Herodes era um sanguinário, não poupava ninguém, passava por cima de tudo e de todos. Era deste terrível governante que José, Maria e Jesus fugiram. E fugiram para o Egito. Diz lá o versículo 14: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Porque os temíveis e terríveis governantes, eles não são eternos. Eles também morrem. Aliás, dizem historiadores ainda que Herodes havia deixado uma lei para que quando ele morresse fossem mortos presos nobres e queridos pela população, para que assim houvesse garantia de que haveria luto pelo seu nome. Mas isso não aconteceu. E diz lá o texto: isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E aqui nós podemos ver nas notas de rodapé que profeta era esse, o profeta Oséias. O profeta Oséias havia profetizado que Jesus seria chamado do Egito. É interessante nós refletirmos um pouco sobre o Egito. O Egito é reconhecido como uma terra de servidão, de escravidão no Antigo Testamento, mas também um local de refúgio. O profeta Jeremias buscou refúgio no Egito. E o Egito, por mais importante que fosse, mesmo na época de Jesus, aparece no Novo Testamento somente aqui. E se nós observarmos como é interessante a história bíblica, os israelitas vão para o Egito para poderem encontrar alimento. Tinha dado uma seca muito grande. Mas eles só conseguiram ir para o Egito por causa de um tal de José. Lembra? E agora, mais uma vez, José é quem vai para o Egito. Israel, que também é um dos nomes de Jacó, é uma importante ilustração para o povo de Deus. Israel
É o que nós poderíamos chamar hoje de igreja. Por isso nós cantamos até em uma das liturgias, nós falamos Israel. Isso pode até soar estranho para nós, a gente pensa Israel, judeu, lá distante. Não. Israel, do ponto de vista bíblico, é o povo de Deus. A igreja somos nós. Quando Jesus vai para o Egito, Israel está indo para o Egito, se refugiar no Egito. E nós continuamos, o texto diz lá no versículo 16, talvez a parte mais terrível de lermos. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. Mandar matar era algo, como eu já ilustrei antes, era algo bem tranquilo para Herodes, era parte do seu repertório, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Mas o interessante é nós observarmos, diz o texto, vendo-se iludido pelos magos, porque diz o versículo anterior a esse nosso texto, lá o versículo 12, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então, quando Herodes ficou sabendo da artimanha dos magos, se tocou de que ele não conseguiria chegar em Jesus por meio dos magos. Por isso ele ordenou essa matança. Muitas pessoas podem pensar que foi muito injusto isso. Porque crianças inocentes tiveram que morrer. Porque mães tiveram que chorar por suas crianças. Diz lá o versículo 17: então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. E aqui vem mais um cumprimento de profecia. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Quem era Raquel mesmo? Não era a esposa favorita de Jacó? Não era a mãe de José? Como Raquel morreu? José tinha os irmãos que eram do mesmo pai, obviamente, mas não da mesma mãe. José teve apenas um irmão que era tanto do pai quanto do mesmo pai quanto da mesma mãe. Que irmão era esse? Benjamim. Então Raquel morreu no parto de Benjamim. É estranho porque Jeremias já é um profeta que veio muito depois disso, e que ele viu pessoas pranteando, chorando por terem sido arrancadas de Israel, por terem sido levadas para o cativeiro babilônico. E parece que ele fez essa associação de choro. Quem sabe quando Raquel, ficou sabendo que José havia sido morto, pelo menos foi essa a notícia, e ele faz essa associação de sofrimento de uma mãe. Diz o versículo 19: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, e assim vem aqui uma parte assim um pouco repetitiva, um anjo do Senhor disse a José: José, faça isso. E José vai lá e faz, porque José é um homem temente a Deus, José é um homem que confia em Deus. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel.
Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Se Herodes não era flor que se cheire, Arquelau, um de seus filhos, um dos sobreviventes, também não era. Ele também era um homicida, um assassino, um genocida. E se Herodes ao menos tinha uma qualidade de ser um bom administrador, Arquelau nem isso era. E por isso foi deposto de seu cargo. José, reticente quanto à presença desse governante, resolve não voltar para Belém. E assim diz o nosso texto: tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. E para um judeu, nada de bom poderia vir da Galiléia. Só existia um lugar pior do que a Galiléia, que era a Samaria. Havia pessoas que acreditavam em um Deus um pouco diferente do que os judeus acreditavam, eram mestiços. E lá na Galiléia também havia um povo meio estranho para os judeus. José, Maria e Jesus foram morar numa cidade chamada Nazaré. Nazaré devia ter seus 500 habitantes. Era uma cidadezinha de nada, onde havia apenas agricultores. Para se cumprir o que havia sido dito, mais uma vez, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazaré. E assim, poderíamos encerrar esse texto. Mas eu acredito que precisamos refletir um pouco mais. Primeiro de tudo, esse texto mostra como Deus protege. Como Deus protege o seu povo. Como a proteção de Deus, ela vai além do que nós podemos imaginar. Todas as crianças abaixo de 2 anos morreram, menos Jesus. Jesus foi protegido, indo para uma terra estrangeira, indo para um local, um território pagão. Mas Jesus foi protegido. E depois, José, Maria e Jesus retornam para que Jesus continuasse na sua missão. Talvez seja muito doloroso imaginarmos a matança daquelas crianças. Mas graças a Deus que Herodes não conseguiu matar a todos. Jesus sobreviveu. E a morte de Jesus na cruz, o cumprimento de todas a sua missão na terra seria na cruz, isso salvaria aquelas crianças que morreram em seu lugar. Vejam só. Isso talvez não possa consolar as mães que choraram aquela morte, mas pode nos consolar. Aliás, Jesus não morreu apenas por aquelas crianças. Jesus morreu por todos, pelos piores pecadores, por Herodes inclusive. Vejam só. Jesus e a sua morte na cruz salvaria e salva a todos. Um segundo pensamento, reflexão a fazermos nesse texto é já mirando o próximo ano. Se nós observarmos no relato da semana passada e no relato de hoje, como a vida de José e Maria foram tão atingidas pela vida de Jesus. Eles tinham uma vida pacata, tranquila, pensavam, vamos ter uma família e está tudo beleza. E de repente, tudo vira de ponta cabeça. E daí então, tem um sonho, faça isso.
Não, vá para lá. E a gente poderia até pensar, mas que confusão. José poderia ter pensado, que confusão na minha vida. Mas Deus esteve sempre com ele. Com eles. E ele certamente confiou sempre. Por isso seguiu sempre as recomendações de Deus. Talvez a gente possa estar aí diante de um novo ano com algumas incertezas. Não apenas eu. Todos. Mas Deus vai continuar conosco. Isso nós podemos ter certeza. Mesmo diante dos piores dias, das piores situações, ou até mesmo de um massacre como esse aqui que ocorreu, Deus não nos deixa sem proteção, não nos deixa sem a salvação, porque o seu Filho veio para cumprir com todas as profecias. Nascido de mulher, nascido sob a lei, ele se submeteu a todas as situações. Um rei que não veio para Jerusalém, que foi para o Egito fugido e que depois foi criado numa cidadezinha minúscula que não está nem no mapa. Dali veio a salvação para todos nós. Talvez a gente pense em coisas muito grandiosas na vida, quando na verdade Deus está nas coisas pequenas. É isso que nós cansamos de ver na história de Jesus. Que Deus possa continuar presente em nossas vidas ao longo deste próximo ano, ao longo de nossa vida, nós possamos ter sempre essa certeza e convicção de que Ele não nos desampara e que nós podemos estar em casa ou podemos estar distantes, mas Ele está ali conosco. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus.